Fala comigo, está começando mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco. E esse podcast, gente, vai ser um podcast assim, mais que especial. Vou dizer pra vocês, vai ser um podcast emocionante que vai inspirar você que está aí do outro lado me assistindo, você que está me ouvindo. Por quê, gente? No mês de outubro é realizada a campanha Outubro Rosa, campanha importantíssima de ser falado no mês de outubro e também em todos os outros meses do ano, é claro. Campanha que visa a conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E neste ano, nós aqui do Cidade em Foco, a gente quer falar com você que está aí nos assistindo muito mais que sobre a doença, sobre a prevenção, sobre o diagnóstico, enfim, a gente quer trazer uma história de superação para você. Você que está me assistindo, que talvez esteja passando por isso, você que tem alguém na sua família que esteja passando por isso. Enfim, é possível sim vencer o câncer de mama, é possível sim ser um exemplo de vitória em respeito ao câncer de mama. Para isso, estamos recebendo hoje aqui no Cidade em Foco, dessa vez no nosso podcast, a Thaís Santos. Seja muito bem-vinda, Thaís, ao Cidade em Foco. Muito bom dia a todos, bom dia a você. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? Estou imensamente feliz por estar aqui, ainda mais poder estar dividindo, né, Sim. com todos, Sim. Principalmente, né, a minha história. Exatamente. Bom, para quem acompanha a Cidade em Foco há muitos anos, Thaís já esteve aqui conosco, né, em 2018, mas hoje ela volta para poder compartilhar com a gente mais um pouco sobre a história dela, história de superação acima de qualquer coisa. Estou tentando trazer a Thaís aqui há muito tempo. Verdade. Mas eu acho que tudo acontece na hora certa, Verdade. né? Nada melhor que trazer você aqui no mês de outubro, né, Thaís? Para poder compartilhar um pouco da sua história. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, quero conhecer um pouquinho de você. Você é daqui de Paraíba do Sul, foi criada aqui em Paraíba, sempre foi desse jeito assim, extrovertida, alegre? Conta pra gente. Então, sou nascida e criada em Paraíba do Sul. Eu acho que tudo na nossa vida são fases, né? E depois dos dois diagnósticos, eu passei a ser diferente, porque eu não era nada assim, tá? Eu era na minha... Acho que eu não conseguiria falar em público antes dos diagnósticos. Quem que era a Thaís antes A do Thaís diagnóstico? antes, uma pessoa que esquentava a cabeça com tudo, principalmente com a opinião. Eu não iria em qualquer lugar se eu não tivesse arrumada, principalmente com o meu cabelo impecável. Hoje em dia, a Thaís, depois do câncer, ela tá nem aí pra nada, sabe? Ela quer ser ela e ser feliz. É só isso. Entendi. Você pensava em sair daqui de Paraíba do Sul, não? Então, antes não. Sempre gostou muito Sempre da cidade? gostei daqui. Eu já morei assim por um tempo, quando era adolescente, em Três Rios. Mas logo na minha adolescência eu voltei e aqui estou até hoje. Entendi. Bom, vamos falar sobre o primeiro diagnóstico. Como que foi para você receber esse diagnóstico? Obviamente, você estava vivendo um momento muito importante na sua vida. E aí, do nada, você teve que interromper para poder começar uma nova etapa, né? Sim, o desconhecido causa muito medo, né? E acho que em qualquer pessoa. Então, o primeiro diagnóstico, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente. Foi em qual ano? Foi em 2017. Uhum. Aí eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente, né? Mas posso te dizer que o segundo é bem pior. Bem pior. O primeiro, eu acho assim, que eu tirei mais de letra do que o segundo. E olha que na segunda vez as pessoas falam assim, ela tá preparada, né? Não. Ninguém tá preparada. Sim, claro. Ainda mais pra um diagnóstico de morte, gente. Porque até então você estava curada, estava seguindo a sua vida, retomando todos os seus planos, né? Tudo. Eu fazia o meu acompanhamento direitinho. Algumas pessoas podem até achar, não, mas será que ela se descuidou? Gente, em nenhum momento eu me descuidei. Não é descuido. Quando tem de voltar, volta. Entendi. E foi no ano passado, né? Em setembro, esse segundo diagnóstico. Como que foi? Foi 26 de setembro de 2022. Tipo assim, eu já tinha sentido o nódulo na minha mama, na mesma mama mastectomizada, um ano antes. E só que eu estava com um determinado médico e ele falou pra mim que era uma fibrose, que eu tinha feito alguma arte na academia. Fiz alguns exames nos quais foram constatado, né, o BIRAIDS 2, por isso que eu falo, não é só conscientizar, é ajudar também. Nós, mulheres, temos que estar ligadas nas classificações BIRAIDS, das ultrassonografias, porque muitas das vezes a gente faz as ultrações e guarda lá na gaveta. Deu BIRAIDS 2, 3, não entendo isso, mas também não procuro. Sim. E na época o médico falou pra mim, é BIRAIDS 2, é uma fibrose, vai viver. Eu ainda indaguei ele, vamos fazer uma biópsia, porque esse caroço não estava aqui. Ele falou, menina, vai viver. O que eu fiz? Fui viver. Quando foi dia 26 de setembro, eu já estava na mão, né, de outros médicos. Eu indaguei a minha médica nova sobre o nódulo que eu havia palpado. Por isso que eu falo, gente,
Dona Maria que se ama se toca, porque foi através do meu toque, foi através do meu autoexame que eu descobri novamente o nódulo, tanto o primeiro, tanto o segundo. E ela falou, vamos fazer uma ressonância e logo em seguida eu vou te pedir uma biópsia. Eu nem precisei falar com ela da biópsia. Quando eu fiz a ressonância, já vi a classificação BIRAIDS, eu já fui pedir socorro. Eu falei, ele voltou. Você já entendeu, né? Já entendi, porque quando você começa a viver, você começa a pesquisar, você começa a ler, você não precisa, gente, ser um médico, ser uma enfermeira. Quando você se interessa no assunto, é o olhar, né? O olhar do paciente, o curioso. Por isso que eu falo que a nossa curiosidade, às vezes, nos salva bastante. Entendi. E esse diagnóstico foi precoce também, né, Thaís? Foi precoce também. Mudou toda essa história, Foi toda, né? Porque, olha, o câncer que eu sou diagnosticada, ele é muito agressivo. Além dele ser um luminal B, que o luminal B, ele é um câncer que cresce mais rápido, ele é um mucinoso, é um carcinoma mucinoso. E é assim, eu falo isso porque eu lembro da palavra da médica da primeira vez, quando ela leu a minha biópsia, ela falou assim pra minha sogra, corre, porque esse cresce da noite pro dia. Então eu tenho essa visão, tem que ser rápido. Então quando eu fiz a ressonância, depois eu fiz a ultrassom, eu falei, Thaís, tem que ser rápido, só que agora eu não tenho plano de saúde mais. É você, e você não pode ter vergonha. Tudo que aconteceu do primeiro, você vai ter que fazer do segundo. Você vai ter que deixar aquela Thaís que antes do diagnóstico para trás e se entregar e cair de cabeça, porque é a sua vida e depende de você. Sim, já tocando nesse ponto, você recebeu muita ajuda, né, Thaís? Muita, gente. Quem te acompanha nas redes sociais sabe. Foi algo assim, acho que de Deus, né, Thaís? Às vezes você colocava uma campanha e menos de um dia você já alcançava o objetivo. Ó, a primeira, então, foi tão impactante. Eu estava na minha casa, né? Eu fechei a porta, orei e falei, Senhor, a médica passou esse exame, não tá dando, eu preciso de uma solução. Falei, vou fazer um vídeo. Menina, em 15 minutos, em 15 minutos, a pessoa falou pra mim assim, pode apagar o vídeo. Quanto que falta? Eu falei, eu só tenho R$100. Aí ele, eu vou te dar R$3.800. Hã? Como assim? Você conhecia a pessoa? Não conhecia, depois eu fiquei sabendo quem era. E vou falar pra você, a ajuda foi tão de coração que até hoje, as pessoas acham que eu não sei quem estava envolvida, mas eu sei o nome de todos que estavam envolvidos. Que bacana, acho que só Deus, né, Thaís? Só Deus, foi, tipo assim... E acreditar que ainda existem pessoas boas, né? Sobre isso, e como assim? Não era pessoa íntima, não tinha contato nenhum, simplesmente falou, apaga o vídeo. Eu ainda falei, posso apagar mesmo? A pessoa falou assim, pode confiar. Passou 2 minutos, caiu lá na minha conta, R$3.800. Que bacana. E sabe o que é legal? Que a pessoa não fez isso pra aparecer. Não, porque ele não divulgou, ninguém ficou sabendo. E assim, eu ainda ficava assim, quem é você? Mas de onde foi? Aí depois do nada, um anjo veio e me falou, tava fulano, cicrando, e eles falaram assim, vamos ajudar ela. É sobre isso. Que legal, que bacana. Bom, você tem uma rede de apoio muito forte, muito, né? Quem acompanha você, quem te acompanha nas redes sociais, pode vivenciar isso. Eu acho muito bacana até aproveitar a oportunidade pra te falar isso. A rede de apoio que você tem na sua casa, né, Thaís? Eu acho que isso é fundamental. Os seus filhos, obviamente, né? Que Sim. O filho já vai ficar ao lado da mãe, mas o seu esposo também, né? Eu tava vendo um podcast até da Preta Gil essa semana e ela cita que o esposo dela abandonou ela totalmente. Né? E você vê que a revolta dela não é nem pela traição, Sim, pelo abandono, por não ter cuidado dela Sim. nesse momento. Porque posso falar pra vocês, gente, só quem passa, chega até a me arrepiar, sabe o que é um câncer batendo na porta. Não é só, você vai fazer uma quimio, você vai perder o cabelo. Se você não Sim. tiver o controle disso, você morre antes mesmo de ser enterrado. E você, graças a Deus, teve isso em casa, né? Muito, muito. Eu tive tanto apoio, assim, dos meus filhos, do meu marido, e eu nunca deixava a peteca cair, né? Acho que em nenhuma área da sua vida você pode perder isso aqui, olha. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, com as pessoas que eu conheço. Se você perder o equilíbrio da sua mente, financeiramente, amorosamente, Sim. na saúde, cai tudo. E você também não pode viver o diagnóstico. Eu vejo quantas pessoas vivendo o diagnóstico. Quando você vive o diagnóstico, você passa a viver a doença, não a vida. Olha o erro. Esse negócio, você tem 2 meses de vida, você tem 5 meses de vida. Se você viver isso, você deixa a doença tomar a rédea da sua vida. Você passa a viver a doença, não a vida.
Ninguém sabe o dia da morte, gente. A gente não precisa estar doente para morrer. E às vezes o médico ele é muito frio nesse sentido, né? Muito. Mas eu acho assim, às vezes a culpa também é dos pacientes. Eu vejo pacientes entrando mudo e saindo calado. Às vezes, eu tô com câncer, ele já tá em tanto medo, a palavra impacta, né? Sim, tanto, eu tô com câncer, vou morrer, que eles chegam mudo e saem calado. Eles também não querem, muitas das vezes, indagar os médicos. Mas por que isso? Mas por que eu tenho que ir por esse caminho? Eu sempre fiz diferente. Às vezes a médica falava assim, menina, mas você não pode fazer assim. Eu chegava com a minha listinha. Doutora, olha só, esse negócio que tá aparecendo aqui no PET não pode ser uma infecção do meu dente? Ai, doutora, será mesmo que eu preciso fazer mais quimioterapia? Ai, doutora, eu não vou fazer mais, vamos por um outro caminho? Gente, eu acho assim que paciente, ele tem que abrir a boca. Ele tem que se importar. Não é só, mas o médico estudou. Claro, o médico estudou, mas é seu corpo, a sua vida. Você acha que isso foi um diferencial na sua história, na Eu sua acho cura? que o meu diferencial nessa história toda é a minha positividade, a minha coragem, a minha força e minha fé. Porque muitas pessoas falam de Deus, mas poucos praticam a fé. Eu acho que o meu diferencial é esse. Eu nunca me vi doente. Eu tava careca por estilo. Ótimo, né? E é sobre isso. Entendi. E como que vê a internet nesse meio todo? A partir do momento que você falou assim, não, eu tenho que aparecer, eu tenho que levar a minha história para as outras pessoas, isso é um meio, né, de motivação, Sim, de conscientização também. Vou falar pra você que muitas das vezes eu tentei fugir disso. É, Só que já viu uma coisa que... Você já era tão presente na internet assim antes? Não. Eu fui ter internet depois que eu comecei com um relacionamento com meu esposo. Até então eu não sabia mexer em nada. Aí foi quando eu tive o primeiro acesso à internet. Mas eu fiquei mais, assim, em alta na internet do primeiro diagnóstico. E eu nunca, por mais que na minha cabeça ele tinha ido embora de vez, eu sempre bati sobre a importância do câncer todos os dias. Então as pessoas sempre me viram como a menina do câncer, a superação. Então não pode ser diferente. Não adianta eu entrar no meu nicho e tentar abordar outro assunto, porque todo mundo vai ali atrás disso, da minha superação, da minha força de vontade. E eu às vezes eu vejo que eu impacto não só os pacientes oncológicos, mas muitos daqueles também que estão desacreditados de tudo na vida. Que às vezes entram no meu perfil para falar, cara, olha essa menina, olha onde ela tá. Tu recebe muita mensagem? Muitas mensagens. Teve alguma assim que te marcou, que você falou assim, caramba, que você não imaginava que a sua história pudesse estar fazendo tanto sentido para a vida de outras pessoas? Eu acho que todo dia é uma mais emocionante que a outra, quando alguém vem falar sobre a minha fé. Falar de fé pra mim, assim, é uma coisa tão linda quanto a minha família. E ver que através da minha fé eu coloco outras pessoas para exercer isso. Porque as pessoas hoje em dia têm tanta força, né? A doença vem com tanta força que as pessoas muitas das vezes dão força mais a doença do que em Deus. Deus realiza milagre, gente. Isso não só falando em doença, né, Thaís? Não, falando na vida como geral, um todo, né? Geral. Você vê que muitas das vezes o que falta na pessoa é a oração. A gente ouve falar, né? Os humilhados serão exaltados. Gente, a gente tem uma diferença. Não é vergonha se humilhar, não é vergonha ajoelhar, não é vergonha você falar com Deus. Deus escuta. Porque às vezes a gente fala para as pessoas erradas. A gente grita para as pessoas erradas. A gente chora na frente de pessoas erradas. Entendi. Falando sobre fé, um dos seus últimos vídeos você postou falando a respeito da fé e que você conta que você chegou pra médica e falou que ia interromper o tratamento, né? Como que foi isso? Já foi já nesse finalzinho, né? Eu fui... Meu marido nesse dia foi na consulta comigo. Meu marido estava meio ausente, porque tem que trabalhar, né? Sim. E eu saí de casa e falei, eu não vou fazer mais tratamento. Porque a última quimioterapia que eu fiz, quando eu fechei um dos protocolos, eu passei muito mal. A minha barriga inchou, eu gravei um vídeo no qual quem viu deve ter falado, ela não vai passar dessa semana. E se eu fizesse mais uma quimioterapia, eu não passaria. De tão agressivo. De tão, eu fiquei mal. E quando eu cheguei na sala dela, eu falei, doutora, eu não vou mais fazer quimioterapia. Eu quero assinar um termo. Quem sabe a gente volta ano que vem, mas eu só quero saber se você vai me aceitar de volta. Ela falou assim, não tem como eu te tirar. Só que você vai ter que assinar um termo. Porque você sabe que isso é da noite pro dia. Eu não posso falar pra você, você tá quase limpa e você voltar vai estar limpa por completo.
Aí ela me pediu, né, novamente o PET. Eu falei com ela que não dava pra fazer o PET no momento, até que eu consegui mais uma vez. O PET é muito caro, muito. né, Thaís? Eu fiz 3 E pelo PETs. SUS não tem como? Demora muito? Não é, porque não depende do SUS, depende do estado. E eu não me encaixo no quadro dos pacientes para fazer. Porque para você fazer um PET-CT, sem ser particular pago, você tem que se encaixar. E câncer de mama, pelo estado, você não se encaixa. Porque tem outras pessoas. Aí são câncer igual, hoje em dia eu me encaixo, por quê? Porque... Não, hoje não, porque hoje eu tô limpa, Sim, né? amém. Porque é onde que eu tava com as metástases. Porque se eu não faço o exame também, eu não saberia das metástases. E falei com ela assim, pode passar o pedido do PET. Aí ela falou assim, mas você vai ter que assinar aqui. Eu falei, doutora, vamos fazer o seguinte, vou fazer o tratamento dentário, vou fazer o PET. Lá pra janeiro eu volto, fevereiro. Eu quero viver. Porque se eu fazer mais uma quimioterapia, eu morro. Ela olhou pra minha cara assim... Ela olhou pro meu marido, e eu já tinha avisado meu marido dentro de casa, você não se mete. Tipo assim, fica quieto. Você fica quieto, porque eu sei que é no meu corpo. Aí tá, menina, na hora que eu faço o PET, eu não acreditei. Aí você assinou o termo? Assinei o termo lá, tudo, que você Mesmo assina no papel contra a vontade lá, dela. mesmo contra a vontade dela, e principalmente do meu marido. Meu marido tava à vontade só, a cara dele era assim, vou te enforcar, o que você tá fazendo da sua vida, né? Mas você sentiu naquele momento que algum milagre poderia acontecer? Ou foi mesmo no sentido de achar que você não aguentaria mais? De achar que eu não aguentaria mais. Mas eu já tinha convicção da minha cura. Eu conversei com Deus no meu quarto e eu prometi a ele uma coisa. Hoje eu posso falar, né? Eu nunca falei isso pra ninguém e eu falei pra Deus. Se ele me curasse. Desculpa, gente. Eu ia sempre falar da minha fé. Eu ia sempre levantar a bandeira. Porque a gente não precisa estar dentro da igreja. Nós somos a igreja. Sim. E eu prometi ele pra dentro do meu quarto. Se ele me curasse, eu ia falar dele aonde quer que eu fosse. E não foi diferente. Aí você fez o PET? Eu fiz o PET e falaram que era 2 semanas pra estar pronto. E engraçado que quando eu fiz o PET, né, eu tava conversando com o médico assim, era um outro médico que tinha feito o meu PET e eu falando com ele, doutor, eu assinei um termo que eu não vou mais fazer quimioterapia. Aí ele falou pra mim assim, tá difícil com a quimio, mas se fosse você, eu voltava a fazer. Eu falei, doutor, mas você já pensou em entrar aí dentro e sair limpa? Quando você olhar assim, não ter nada. Você acredita em milagres, doutor? Aí ele, claro que eu acredito. Eu falei, então, hoje eu vou ser um milagre. Eu vou entrar nessa máquina e eu vou estar limpa. Falei isso assim. Mas foi difícil. Eu chorava, até gravei um vídeo lá esperando, mas eu chorava. Aí deram 2 semanas pra estar pronto. Aí no dia seguinte já saem as imagens. Eu já tava olhando as imagens, comparando com os outros. Eu falei, gente, tem algo diferente. Cadê as pintinhas? Porque a gente não tem muito entendimento, né? Passou mais 2 dias, saiu o resultado. Aí eu li aquele resultado, assim, também não tava entendendo muito. Peguei e mandei pra minha oncologista. Falei, antes de eu... Primeiro eu pulei. Fui lá de fora do condomínio, pulei, bati na porta da minha amiga. Falei, lê isso aqui que você tem mais inteligência do que eu, o que tá falando? Aí ela falou assim, calma, manda pra sua oncologista. Quando ela mandou, ela só mandou assim pra mim. Sua fé te salvou. Você tá limpa, isso é ótimo. Dia 26 te espero na consulta. Meu Deus. É tremendo, né? É assim, o bom que eu sempre postei tudo, porque talvez se eu contasse, fosse só um podcast e eu falasse, as pessoas não iam acreditar. As pessoas vivenciaram isso comigo. Sim, quem te acompanha nas redes sociais, Sim. né, pôde acompanhar, né? Todo o processo. Todo. E isso é muito bacana, que sempre foi muito verdadeira, né, Thaís? Muito. Eu Tanto sou isso nos aqui. seus vídeos de Sim. dançando, Sim. cantando, cozinhando, como também nos seus momentos complicados, Sim. momentos tristes. As pessoas hoje usam a internet, muitas das vezes, só pra mostrar o melhor. Às vezes, quando você mostra o pior, você é criticada. Mas é a realidade. A gente tem que saber Sim. usar aquilo que Deus nos deu, tanto pro positivo quanto pro negativo. Chorar não é feio. Mostrar o que aconteceu com você não é feio. Quantas pessoas hoje em dia entram nas minhas redes sociais e falam assim, caramba, eu quero ser igual ela. E lá no centro oncológico, quando eu me via lá dentro, a força que eu passava para aqueles pacientes. Ó, ela tá aqui pela 2ª vez. A primeira, tinha pessoas que entravam lá, mas eu tô com medo do cabelo, eu tô com medo disso. Eu falo, é a 2ª vez que ele bate na minha porta e eu vou vencer.
Vai chegar dia que você vai estar aqui, você não vai me ver, eu vou sair dessa. E você tem que ser positiva. Sim. Você tem que ter, assim, eu vou vencer isso. É como eu disse lá na frente. Se você deixa a doença tomar as rédeas da sua vida, você passa a viver a doença. Você não passa a viver a vida. A gente não pode isso, não. Um diagnóstico não é sentença. Um diagnóstico de câncer não é sentença de morte, gente. Não pode ser nunca. Entendi. Muito lindo, Thaís. O que você pensa agora nessa nova etapa, né? Já muitos planos, um ano novo se aproximando. Sim. O que você quer pra sua vida? Eu quero tudo o que eu possa, principalmente mostrar para as pessoas que através do pensamento positivo, através da sua fé, através da sua coragem, né? Porque tem tantas pessoas que têm fé, mas não têm coragem. Tem tantas pessoas que têm coragem, mas não têm força. Eu quero continuar sendo essa menina aqui. De sorriso largo, transparente. E o que vier para mim nas minhas mãos, eu vou agarrar com todas as oportunidades. E vamos deixar tudo na mão de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Eu quero ser feliz, quero acabar de criar meus filhos. E não quero mais gente. Eles são quantos anos, Thaís? O Bernardo tá com 7, a Maria Eduarda tá com 16. Vou dar um beijo pra eles, né? Beijo, mamãe ama. Isso daí. E os vídeos? Vai continuar, Thaís? Dona Linda. Maria, como que surgiu essa Dona Maria? Então, a Dona Maria, né? Eu falo que todas nós mulheres temos um pouco de Dona Maria, né? Às vezes a gente tá lá impecável, daqui a pouco a gente tá lá lavando uma louça, lavando o banheiro. Isso ninguém mostra. E ninguém mostra, né? Porque muitas das vezes, não, vou mostrar lá, eu de escarpão. E na hora que a empregada foi embora, você tem que botar comidinha no prato. Então foi assim que eu dei vida à Dona Maria. E falar da gente como Dona Maria não é vergonha, né? Porque tudo começa dentro do nosso lar. Tudo. Para você ter um trabalho bom dentro de casa, você tem que aprender a ser uma boa Dona Maria. Então, falar de nós mulheres como Dona Maria, sempre achei muito legal. Muito. Entendi. Então, as pessoas podem esperar muitas novidades. Em tudo, em todos os sentidos. Passa o seu né? Instagram para quem está te conhecendo agora, quem quiser te acompanhar. Então, meu Instagram é Thaís Santos. É Thaís Santos, meu Instagram é Thaís_Santos. Isso daí. Dá uma travada. Quem quiser te mandar mensagem, pode mandar dúvidas, mensagem, pode te mandar. dúvidas. Gente, eu respondo todo mundo no direct. Às vezes demora um pouquinho. E esse negócio, gente, ontem a mocinha falou pra mim assim, Dona Maria, eu te sigo, mas você não me segue de volta. Gente, eu peço desculpa. As pessoas te param na rua pra falar isso. Dona Maria, eu te sigo todo dia, mas você não me segue de volta. Gente, desculpa, tá? A gente não consegue acabar seguindo todo mundo. Eu nem tenho tantos seguidores assim, mas eu tento, assim, passar pra eles, né, esse mesmo carinho que eles retribuem pra mim. Porque eu posso falar pra você, não é só você chegar numas redes sociais lá e falar, vou jogar um conteúdo. A minha redes sociais é muito mais do que só qualquer coisa, entendeu? Ali tem toda uma história, né? E atrás de todas as histórias, as pessoas muitas vezes criticam, mas muitas das vezes não percorreram o caminho que as outras percorreram. É muito fácil falar de você, mas será que as pessoas teriam tanta força, coragem de calçar os seus sapatos e percorrer? Então as pessoas também têm que ter cuidado, né? Quando fala, né, da rede social, daquela pessoa, né? Entendi. Bom, acho que a gente tem que deixar aqui, né, Thaís? Você já, por tudo que você falou, mas não é tipo, menos importante falar a respeito do diagnóstico, não. Do autoexame, desse diagnóstico precoce, né? Pra quem tá assistindo a gente. Independente de idade também, né, Thaís? Você foi diagnosticada muito nova, né? E, gente, independente também de, não tem na minha família. Sei lá que sentiu um carocinho lá. Não é nada, na minha família não tem gente. Câncer não dá só quem tem hereditariedade na família não, tá? Câncer tá pegando todas as idades, os homens também, entendeu? Pouco se fala, pouco se fala. Câncer de mama não se dá só em mulher, se dá em homem. Não é só porque não tem casos na minha família. Hoje em dia a gente vê várias pessoas que nunca tiveram casos na família, que estão sendo diagnosticadas. E eu posso falar pra vocês, gente, Dona Maria que se ama, ela se toca. Porque os meus 2 diagnósticos foram eu que descobri. Foi no meu autoexame. Tanto no período da minha lactação, quando eu tava amamentando, tanto agora nesse segundo, no finalzinho de 2022. Entendi. Mas acima disso tudo, existe cura e você aprova disso, né? Eu acho que você tem que ter, gente, fé em Deus, coragem, força e fé pra você correr atrás. Isso daí. Bom, pra gente encerrar,
Quem é a Thaís agora? Eu te perguntei lá no início, né? Quem que era a Thaís, né? Antes de todos esses desafios que você passou. Quem é a Thaís agora? Se você pudesse comparar Com a Thaís. A Thaís hoje é quem ela se transformou? A Thaís se transformou num ser humano bem melhor do que ela era antes. Muito melhor. A Thaís é uma mulher hoje se eu já tinha fé, hoje a minha fé é muito maior. Essa Thaís de hoje dá valor a um olhar, a um abraço, a um sorriso. A Thaís de hoje presta atenção nas flores. A Thaís hoje vê Deus até numa fruta. A Thaís de hoje, eu posso falar pra você que cada dia mais eu vou ser uma pessoa melhor. Nós somos um ser humano em evolução, e eu quero cada dia mais evoluir. Eu tenho muito que melhorar ainda. Essa é a mensagem, né, Thaís? Sim, essa é a mensagem. Que a gente aprenda, né? Na nossa dor, que a gente seja corajosa, que a gente tenha força. E que tudo passa, gente. Por pior o momento que seja, tudo na vida passa. E que vai dar certo. E sempre dá certo. Isso daí. Bom, quero te agradecer, Thaís, por esse bate-papo. Adorei te receber aqui. Renovou na nossa entrevista, né? Verdade. Graças a Deus, dessa vez, né? Da outra vez a gente estava falando do tratamento ainda, Sim. né? Mas dessa vez não, a gente está falando de cura, tá falando de evolução, enfim, de exemplo. Então, que Deus te abençoe, continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. E que você seja sempre esse exemplo pra gente. Obrigada. Né? Não só a respeito do câncer de mama, mas também a respeito de como nós podemos ser, né, melhores a cada dia. A cada dia. É sobre isso. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Você que está assistindo a gente, compartilha esse podcast aí com todo mundo que você conhece. E a gente volta em breve. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, @programa Cidade em Foco TV, nosso Facebook Cidade em Foco News e nosso canal no YouTube e nosso podcast, @programa Cidade em Foco _podcast. E o Instagram da Thaís também. Thaís_Santos. Segue lá, hein? Isso daí. Beijo pra vocês e a gente volta em breve com mais bate-papo aqui no programa. Tchau, tchau. Tchau.